Duzentão por mês. Boa noite. Você vai ver agora no Leme Notícias desta sexta-feira, 13 de dezembro. Morador do Jardim Eldorado é agredido dentro de casa e tem os lábios colados com Super Bonder. Crianças das escolas públicas vão visitar o Papai Noel e fazer os pedidos ao Bom Velhinho. Hoje, no Dia do Cego, você vai conhecer o trabalho desenvolvido na Escola Especial da Prefeitura para crianças com deficiência visual. Ídolo da Jovem Guarda, Vanderlei Cardoso, faz apresentação em Leme no domingo. Amanhã vai ser inaugurada a Incubadora de Empresas de Leme. Estas e outras informações você confere daqui a pouco, depois do intervalo. Fique ligado, a gente volta já. Duas pessoas foram presas ontem por porte de entorpecentes. Em patrulhamento de rotina pelo conjunto habitacional Francisco Coelho, por volta das 6 da tarde, os policiais abordaram 3 indivíduos em atitude suspeita numa quadra de esportes. No bolso de um deles foi encontrado um maço de cigarro e dentro do maço um cigarro de maconha feito com uma folha de caderno. O rapaz de 18 anos pagou fiança de R$30 e foi liberado. O outro flagrante foi feito no Jardim Alvorada, próximo à Escola Custódio Ângelo de Lima. A polícia abordou um rapaz de 21 anos que, ao ver a viatura, demonstrou apreensão. Ao ser revistado, os PMs encontraram numa bolsa uma porção de maconha. Ele também pagou fiança de R$50 e foi liberado. E o montador César Carlos Moreira, de 27 anos, estava em casa, no Jardim Eldorado, ontem, por volta de 3 da tarde, quando 2 indivíduos encapuçados invadiram a residência e começaram a agredi-lo com um cinto. Depois de ameaçarem atear fogo nas suas roupas, os 2 colaram os lábios de César com Super Bonder e fugiram. O montador foi ao hospital, onde o médico de plantão conseguiu descolar a sua boca. Em seguida, foi até a delegacia para registrar a ocorrência. E ontem, no início da noite, o desempregado Márcio Rogério Savassi foi apanhado em flagrante furtando uma garrafa de Campari do supermercado Nossa Senhora Aparecida. Ele estava saindo do supermercado quando passou pelo policial Marcos Maria, que estava à paisana. O PM notou que havia um volume embaixo da camisa do rapaz, que percebeu e saiu correndo. O policial correu atrás dele e conseguiu deter o ladrão a 50 metros do local. O proprietário reconheceu que a mercadoria pertencia ao seu estabelecimento. Márcio foi preso em flagrante. Ele já tem várias passagens por furto e havia acabado de sair do 2º Distrito Policial, onde estava sendo averiguado por furto de bicicleta. 3 residências foram furtadas ontem na cidade, uma delas do policial Eronildes Anderson dos Santos. Ele chegou em casa por volta de 12:30 e notou a presença de alguém estranho na residência. O ladrão conseguiu fugir, mas foi perseguido pelo proprietário, que conseguiu deter o suspeito. Num saco, o policial encontrou sua furadeira e uma serra do tipo Makita, também de sua propriedade. A polícia foi chamada e Luiz Carlos Batista, de 38 anos, foi preso em flagrante. Um professor de inglês de 41 anos foi preso na noite de quarta-feira em Rio Claro, acusado de pedofilia. Na casa do suspeito, a polícia encontrou mais de 26 horas de fitas gravadas em que o professor aparece com garotos de 8 a 16 anos. Além disso, foram encontradas revistas de pedofilia com mais de 1000 fotos. A polícia de Rio Claro investigava o professor há 2 meses. As vítimas são meninos carentes da cidade. O professor está preso na cadeia pública de Rio Claro. E o Papai Noel continua sendo visitado no Lago Municipal. Durante o dia, o Bom Velhinho está recebendo excursões de escolas públicas da cidade em sua casa. E neste ano, a decoração de Natal montada no lago teve um acréscimo especial, um presépio. Nossa reportagem foi conferir de perto a visita das crianças.
Este ano, a casa do Papai Noel está mais moderna. Na entrada, o velhinho faz suas anotações no computador, enquanto que durante a ceia, o som do piano dá animação para os convidados entrarem no clima. Este Papai Noel já está dormindo e lá fora é possível admirar a horta, a estufa e aprender na escolinha de reciclagem. Hoje pela manhã, crianças do ensino fundamental de várias escolas foram conferir a decoração e fazer seus pedidos ao Papai Noel. O que você achou da casinha do Papai Noel? Eu achei bonita. E o que você pediu para ele de presente? Uma boneca, um carrinho de controle, uma bicicleta. Segundo o Papai Noel, as meninas é quem mais fazem pedidos. Olha, cansativo mas é uma grande alegria. A gente o cansaço não deixa para de noite, na hora de dormir. Quais são os pedidos mais comuns para os meninos e para as meninas? O pedido mais comum, eles pedem a boneca chuveirinho. Agora, como surgiu muitas bonecas hoje, né, como a Eliana, a Emília, eu não vi essa boneca ainda. Mas deve ser uma boneca muito bonita, viu? Além das crianças, os pais também mandam suas cartinhas. Olha, o pedido mais estranho, surgiu 5 cartas aqui, não pedindo presente. E sim, uma cesta, por exemplo, de Natal, porque existe muita gente que está desempregada. Então a família manda essas cartas para mim, quer dizer, eu sou um Papai Noel das crianças, eu sou um Papai Noel do adulto, né? Então eu encaminho para assistência social, né? Este ano o presépio foi incluído na decoração de Natal. Segundo a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, a ideia é reforçar o sentido religioso da época para as crianças. Porque é uma festa cristã, né? Eu acho que o presépio ele é que faz parte de tudo isso. O resto nós fazemos para ilustrar, para decorar e porque são os símbolos do Natal, né? A programação que nós fizemos foi feita com muito carinho e já prevendo ser um mês de muita chuva, muitas apresentações nós fizemos no anfiteatro, em lugares cobertos, né? E quando, mesmo assim, em alguns lugares a chuva atrapalha, a gente cuida para estar transferindo, né? Então a chuva não tem prejudicado muito. E para mandar uma mensagem de Natal para o povo lemense, ninguém melhor do que quem vive no clima o ano todo. Olha, a mensagem que eu desejo para o povo de Leme é o seguinte: amor, carinho, fraternidade, humildade, desejando um Feliz Natal a todos, um Feliz Ano Novo e que vamos preparar para o próximo ano. Agora, com o nascimento de Jesus menino, a nossa vida muda. E no final de semana continua a programação especial da Prefeitura em comemoração ao Natal. Amanhã tem cortejo natalino saindo da Prefeitura às 8 da noite. O Papai Noel, acompanhado das crianças do projeto Criança Útil e da Banda Municipal, passa pela Casa da Cultura, Praça da Bíblia, Avenida Joaquim Lopes Águila e chega ao Lago Municipal. No Cine Alvorada, às 8h30 da noite, vai ter a apresentação do Coral Municipal. A abertura vai ser feita pelo Balé Quebra-Nozes. E no Anfiteatro Municipal, alunos da Escola Wizard apresentam uma peça teatral com início também às 8 da noite. E você vai ver daqui a pouco o trabalho realizado na Escola Especial Irmã Maria Aparecida da Cruz na educação de deficientes visuais. A gente volta já. Fique ligado. Com base no censo 2000 feito pelo IBGE,
O Unicef divulgou nesta semana um relatório da situação da adolescência brasileira. O documento apontou que 1.100.000 adolescentes brasileiros entre 12 e 17 anos não sabem ler ou escrever. Segundo representantes do organismo no Brasil, a situação brasileira é alarmante, principalmente no ensino médio. O Unicef disse que os avanços da educação brasileira são apenas formais, no papel, e não apresentam resultados práticos na qualidade de ensino. O perfil da pesquisa aponta que 8 milhões de jovens entre 12 e 17 anos têm menos de 5 anos da escolaridade formal e suas famílias têm renda inferior a meio salário mínimo. Hoje é o Dia do Cego. A data existe para que as pessoas possam valorizar a participação deste deficiente na sociedade e contribuir para facilitar o seu acesso a uma vida o mais normal possível. Em Leme, a Escola Especial Irmã Maria Aparecida da Cruz, que fica no antigo prédio da Cianê, um trabalho especial é desenvolvido para ensinar crianças com deficiência visual. O objetivo é dar a elas o máximo de recursos e conhecimentos que possibilitem uma vida normal. Confira. As crianças já chegam na escola com uma avaliação feita pelo oftalmologista. Com esses dados em mãos, a professora pode trabalhar de acordo com a avaliação médica. As atividades consistem em adaptações para facilitar ou reabilitar a pessoa a ter uma vida normal. Para a coordenadora da escola, trabalhar com crianças especiais não é algo difícil. Olha, eu não vejo dificuldade em se trabalhar, em se ensinar uma criança cega. Porque é o mesmo processo que você vai usar com uma criança vidente, você vai trabalhar com uma criança cega. Se você vai só ter que oferecer a ela mais meios sensoriais, né, para que ela descubra o mundo através de tato. Então você tem que oferecer mais dados para ela. Só isso, eu acho que não tem dificuldade. Muitas mães confundem cegueira com visão subnormal. Quando o filho apresenta alguma dificuldade de visualização, tomam o procedimento errado. A cegueira é quando você não tem nenhum resíduo visual mesmo. E visão subnormal é um pequeno resíduo visual que a criança ou que o adulto tiver. Então nós vamos ter que aproveitar ele, nós vamos habilitar ele a usar esse resíduo, né? E geralmente são assim muito pequenininhos, né? E hoje em dia não são mais classificados como cegos, essas pessoas, né? Então, nós trabalhamos para habilitar ele ao mundo, né? O governo federal manda uma bolsa com materiais pedagógicos para as crianças. Esse objeto é o Soroban. Ele funciona como uma calculadora. A bolsa também traz uma bengala, que é fundamental para noções de localização e recursos para o desenvolvimento da escrita e da leitura em braille. Mas vários materiais provêm de doações, como essa caixa com luz negra, que é usada pelos bebês com visão subnormal. Com essa luz, é possível enxergar os objetos de forma mais nítida. As causas mais comuns de deficiências visuais vêm de complicações na gravidez ou por herança genética. O albinismo é uma causa, atrofia do nervo óptico, o coloboma, que é a falta falta algum pedaço, né? Então, o coloboma, a catarata congênita, a retinopatia, coriuretinite, o descolamento da retina, o glaucoma. Então, são assim, as causas mais encontradas são essas, né? Que vêm de toxoplasmose e outras patologias, né? A coordenadora disse que as crianças criam um laço de confiança e se apegam à orientadora. Portanto, para ser um bom profissional na área, é preciso, acima de tudo, gostar do que faz. A característica dele, eu acho que ele tem que gostar, ele tem que ser amável, ele tem que se doar, porque essa pessoa, essa criança, ela precisa dessa pessoa que vai estar trabalhando, desse professor que vai estar trabalhando. Então, ele tem que gostar muito e estar de bem com a vida para trabalhar com ele e passar tudo o que ele sabe e ajudar essa criança.
Além de gostar, é preciso saber diferenciar cada caso, mas tratar todos da mesma forma. Juliana tem 9 anos e é cega. Ela aprendeu a tocar teclado sozinha e até ganhou um profissional. A garota já frequenta aulas de música. Juliana, o que você mais gosta de fazer aqui na escolinha? Eu gosto de fazer braille E de tocar piano também? também. Que música você sabe tocar? Eu sei do Atirei o Pão no Gato. Luciane tem 13 anos. Ela enxerga em branco e preto e tem dificuldade de distinguir profundidades. Eu gosto de jogar joguinho. Gosto de ler. Gosto de conversar com a dona Luciane. E conversar, me abrir com ela. Já Leandro tem dificuldade visual leve, sem gravidade. Lição, escrever e ler. E dos joguinhos, qual você mais gosta? Dominó. Independente de cada diferença, o importante é não deixar que o preconceito tome conta das pessoas. Acima de qualquer deficiência está o conceito de ser humano. No sábado, às 10 da manhã, tem inauguração da incubadora de empresas de Leme. A incubadora vai ocupar um espaço de 1.600 metros quadrados de um galpão no setor industrial do Jardim do Bosque. O espaço vai ser dividido em 14 módulos com 54 metros quadrados cada, onde vão ser instaladas as empresas. Na incubadora, essas empresas vão receber uma série de facilidades para desenvolverem seus produtos e serviços. A Fundação PacTec, organização pioneira na América Latina na implantação de incubadoras de base tecnológica, vai gerenciar a incubadora. Também participam como parceiros o SEBRAE, a Unifiam e a ACIL, além da Prefeitura Municipal de Leme. A incubadora fica na rua Carlos Fatuto, número 160, no Jardim do Bosque. A Igreja do Evangelho Quadrangular de Leme estará realizando neste domingo um evento especial com o cantor da Jovem Guarda Vanderlei Cardoso. Ele vai relatar as experiências que teve como popstar e também a sua conversão à fé evangélica e também cantar o seu novo repertório gospel. A apresentação do cantor vai servir como base para uma ação social promovida pela igreja no próximo dia 22, no CAIC. Nossa reportagem conversou com o pastor da Igreja Quadrangular e tem os detalhes. Se você gosta dos cantores da Jovem Guarda, tem saudades daquele tempo, você tem uma oportunidade, um prato cheio no próximo domingo, dia 15, às 18 horas, com a apresentação do cantor Vanderlei Cardoso, lá na Igreja do Evangelho Quadrangular. Esse show, essa apresentação é uma iniciativa da igreja. E para falar um pouquinho mais sobre isso, aqui conosco o pastor Nilson Ferrara. Pastor, qual é o propósito, o objetivo dessa apresentação aqui em Leme? Nós traremos então esse cantor na igreja. Nós fazemos sempre isso, eventos especiais com pessoas famosas, televisão. E a vinda dele aqui, o objetivo maior é nós angariarmos alimentos para atendermos neste Natal a muitas crianças que hoje em dia passam necessidade. Estamos prevendo atender pelo menos 1.000 crianças carentes de nossa cidade. Esse cantor, o Vanderlei Cardoso, me parece que ele teve uma certa dificuldade na vida e ele vem compartilhar isso com as pessoas aqui, não é, pastor? Como é que é essa história? Perfeitamente. Vanderlei Cardoso, como outros artistas, muitos deles passam por dificuldades, problemas, depressão, por exemplo, e no meio artístico eles não encontram refúgio. E tanto Dedé Santana, Mara Maravilha nós tivemos aqui na nossa cidade e também Vanderlei Cardoso, ele procurou no meio evangélico a saída, o refúgio, e ele então vai contar o seu testemunho, a sua mudança de vida, que hoje ele é feliz e vai estar cantando também pra gente. Quem quiser participar do show, o que deve fazer? Deve participar com 2 quilos de alimentos
Tanto pode ser entregue antes do dia 15, como também no próprio dia, levando lá o alimento, vai adquirir o seu ingresso. Então esse alimento depois vai ser doado a crianças, né? Como é que vai ser isso, pastor? Conta um pouquinho sobre isso. Nós vamos aproveitar toda a alimentação que for doada. Nós vamos atender com almoço as crianças no dia 22 no CAIC. Então, dia 22, nós queremos atender as crianças carentes com almoço, também com outras atrações, como, por exemplo, daremos pipocas, algodão doce, trenzinho disponível para as crianças durante todo o dia. É uma forma que nós queremos atender a tantas pessoas carentes da cidade. Ok, obrigado, pastor. Está aí uma oportunidade, então, para você matar a saudade do Vanderlei Cardoso e também ajudar nessa ação de cidadania. Para mais informações, basta ligar no 3571 1350. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e a Câmara de Medicamentos confirmaram que perto de 800 remédios tiveram reajustes acima do teto de 9,92% autorizado pelo governo. Segundo a Anvisa, de um universo de 300 laboratórios, perto de 60 reajustaram preços com percentuais acima do permitido, a maioria entre 9,93% e 10%. A agência não soltou lista e nem exemplos dos laboratórios ou remédios com ajustes irregulares, mas garante que os fabricantes serão notificados para acertar os preços a partir de segunda-feira. Eles vão ter 72 horas a partir da notificação para fazer a correção, sob pena de serem multados com valores entre 200 e 3 milhões de reais. Segundo a Anvisa, quem tiver dúvidas sobre preços e quiser reclamar, pode ligar para os PROCONs ou para a agência no 0800 12 60 47. Você vai ver no próximo bloco a previsão do tempo para o sábado e o domingo e o resumo dos principais fatos registrados pelas nossas câmeras nesta semana. Fique ligado, a gente volta já, depois do intervalo. Novos dados de medição de temperatura de janeiro a novembro de 2002 mostram que este ano já é o segundo mais quente desde que os registros foram iniciados. Os dados são de um instituto ligado à NASA. Segundo a organização, apenas 1998 foi mais quente que 2002. A NASA disse que a temperatura média de janeiro a novembro em todo o mundo foi de 14,65 graus. O ano mais quente até agora registrou 14,69 graus. Os recordes de temperatura, desde que começaram a ser registrados em 1867, são de 14 graus. A organização alerta para o fato de que fazendeiros já sofrem a ação do aumento da temperatura. Plantações de frutas, legumes e verduras estão cada vez mais afetadas e a produção de grãos vem caindo. Uma nova frente fria avançou até o litoral do Rio de Janeiro e reforça as áreas de instabilidade que estão paradas no Sudeste desde o início da semana. O tempo continua muito chuvoso por quase toda a região, mas o sol aparece forte no centro-oeste, sul e leste de São Paulo. Por isso, o final de semana deve começar com o sol. Confira a previsão do tempo. Amanhã o dia começa com sol entre nuvens e a probabilidade de chuva é de apenas 20%. Já no domingo, o dia deve ser nublado e a temperatura cai um pouco. Deve chover à tarde. A probabilidade é de 70%. A umidade relativa do ar fica em torno de 83% e a temperatura varia entre 18 e 28 graus. E agora você confere o resumo dos principais fatos da cidade, relatados aqui no Leme Notícias, no resumo da semana.
mostrando para você uma matéria sobre perturbação do sossego público. Esse é um tema que tem tomado a pauta aí dos meios de comunicação em geral e especialmente da polícia. Mostramos na segunda-feira o que acontece lá na lanchonete Santa Rita, lá na Nova Santa Rita, na Avenida Hermínio Ometo, e também no Serve Já, que se tornou o novo point, o novo local onde o pessoal tem feito lá muita bagunça, inclusive feito necessidades físicas na frente da casa do pessoal lá, necessidades fisiológicas. Falamos com o capitão Eduílio, da polícia, e também repercutimos essa questão com as pessoas que vivem esses problemas. O problema é complexo, você precisa passar por uma série de organismos que tem que dialogar e ver se chega a um consenso a respeito dessa questão. Também na segunda-feira mostramos os produtos para a ceia de Natal. Os aumentos estão fazendo com que os donos de supermercado quase não estão comprando muito, estão diminuindo o estoque e dessa forma os produtos estão ficando nas prateleiras. Mas, como vimos nas pesquisas com os consumidores nos supermercados, os produtos tradicionais vão ser comprados. Todo mundo dá um jeitinho, junta com um parente, com um amigo, e assim vai ter na ceia de Natal também o famoso peru, o panetone e assim por diante. Também na segunda-feira mostramos o espetáculo realizado no final de semana passado pela Companhia de Balé Quebra-Nozes, que é aqui de Leme e também tem filiais em Pirassununga. Um espetáculo muito bonito, um custo bastante elevado da produção e quem puder pode investir nesse lazer, porque vale a pena. Uma produção muito bonita realmente lá do Balé Quebra-Nozes. Na terça-feira falamos a respeito do projeto da nova rodoviária. O prolongamento da Bandeirantes, vindo agora até Cordeirópolis, fez com que empresários do setor hoteleiro, do setor de postos de combustível que atuam nas rodovias de todo o país, se interessassem nesse projeto Anhanguera, que envolve aí uma série de... é um complexo, na verdade, junto à rodovia, com hotéis, com restaurantes e até um shopping suspenso sobre a Anhanguera. O secretário Sérgio Bernardo de Oliveira conversou com a nossa reportagem e explicou que o projeto pode acontecer em etapas e a longo prazo, porque o investimento é bastante alto. Também mostramos na terça-feira uma matéria de criação de canários, de um criador aqui na cidade que, a partir de um hobby, desenvolveu em casa a criação e tem aí gerado renda alternativa para ele mesmo, inclusive ganhando prêmios com os canários que consegue criar. E também na terça-feira foi o dia do palhaço. Nós mostramos uma matéria com o Henrique Andrielli, que é um grande defensor aí da arte circense na cidade, com a sua trupe circulante. Eles foram até o hospital e também na praça fizeram algumas exibições como palhaços. Na quarta-feira, mostramos para você, com exclusividade, a Assembleia dos Funcionários do Hospital. Eles estavam ameaçando entrar em greve por causa da proposta inicial da diretoria da Santa Casa de pagar o 13º em 4 parcelas. Negociando, eles conseguiram que o 13º fosse pago em 2 parcelas. A primeira foi já depositada na conta dos funcionários no dia 12 e a segunda parcela em duas parcelas, 50% até o dia 20 e 50% em janeiro. A direção do hospital também se comprometeu a colocar em dia as cestas básicas, que era outra reivindicação, aliviando assim a população dessa greve que poderia acontecer ali no hospital. Também mostramos na quarta-feira o preço dos alimentos, aliás, dos brinquedos para o Natal. Os brinquedos aí, especialmente os nacionais, tiveram um aumento de 15% e os importados, então, quase não estão sendo procurados pelas pessoas, pelos pais das crianças, porque realmente tiveram um aumento muito elevado em função do dólar. Mas, segundo os comerciantes, o pessoal está olhando bastante e comprando pouco, e as compras devem ficar realmente para a última hora, como bons brasileiros. A apresentação dos alunos da Escola Aparecida Naif também entrou na pauta do jornal da quarta-feira. Uma apresentação muito bonita, emocionou as pessoas que estavam lá, com o coral e também com um teatro representando a história bíblica do nascimento de Jesus. E também na quarta-feira mostramos a eleição da Câmara. O secretário eleito, Simeone, esteve aqui conosco no programa comentando a eleição, que tem agora como presidente para o biênio 2003-2004 o vereador Gustavo Fagion. Na quinta-feira, ontem, mostramos também com exclusividade para você um vazamento que aconteceu de um corante no córrego Constantino,
que foi lançado na rede coletora de esgotos por uma empresa que trabalha com móveis, fabrica móveis, e esse corante, a partir da lavagem de alguns recipientes, de galões desse corante, acabou indo para o rio. A CETESB esteve presente e acredita que não vai haver maiores consequências aí para a vida do rio, que já é bastante sofrida, né? A empresa não vai ser multada, vai ser apenas autuada, um auto de advertência, e a ideia, a impressão é que foi realmente algo acidental e não algo que tem tido uma constância. Mostramos também ontem a preparação para a viagem de férias. Você que está planejando a sua viagem de férias tem que olhar bem o seu carro, né? Às vezes um parafusinho solto acaba estragando todo o projeto de férias aí, de todo um ano. Então, as oficinas e as concessionárias têm aí promoções para que você possa sair de férias com tranquilidade. E hoje o destaque ficou para a matéria do Papai Noel, lá no Lago Municipal, que agora tem também um presépio, destacando o valor, o sentido cristão, enfim, da festa, que é o nascimento de Jesus, e também a matéria aí sobre o Dia do Cego, hoje, que é o dia dessa pessoa que não tem a visão e que deve ser ajudada por todas as pessoas que o circulam para que ele tenha aí mais condições de viver com maior qualidade. Vou encerrar o resumo da semana com uma frase de Franklin Roosevelt: é melhor morrer de pé do que viver de joelhos. Um abraço para você e até semana que vem. A direção da operadora de TV a cabo lembra aos assinantes que a promoção Tô Rindo à Toa termina no próximo dia 9 de janeiro. O sorteio acontece no programa Casa e Companhia. Para participar, basta ter pago até o vencimento as mensalidades de outubro, novembro e dezembro. Os vencedores vão ganhar uma viagem com acompanhante para o Hopi Hari. Para mais detalhes da promoção, consulte o guia de programação da TV SP2. E o Leme Notícias termina aqui. Um excelente final de semana para você e até segunda. Boa noite. Segunda-feira, 16 de dezembro. Estes são os destaques do Leme Notícias. Leme já tem sua incubadora de empresas. A inauguração foi no sábado e, inicialmente, 4 novas empresas vão ser instaladas. Polícia Militar abre 200 vagas em Campinas e em São José do Rio Preto. Prefeitura ganha novo caminhão de lixo em convênio com o governo do estado. Recolhimento do INSS para empregadas domésticas tem o prazo prorrogado até sexta-feira. Você vai ver também força, dança e exercício físico num show de saúde na apresentação de uma academia de ginástica da cidade. E ainda, todas as informações do esporte no final de semana com Fábio Leme. O Leme Notícias está começando, a gente volta já, depois do intervalo. Fique ligado. No sábado pela manhã aconteceu a inauguração da incubadora de empresas de Leme. O galpão, que vai servir de sede, fica na rua Carlos Fatuto, bem próximo do trevo do Garapeiro, no setor industrial do Jardim do Bosque. Autoridades do município participaram da cerimônia, que na sua fase inicial vai abrigar 4 empreendimentos que ainda não foram selecionados. O mercado hoje é bastante competitivo para qualquer ramo de negócio. O consumidor está ciente dos seus direitos e exige qualidade. A legislação tributária e trabalhista é complexa. Por tudo isso, o empresário precisa estar preparado para não fracassar, principalmente no início do seu empreendimento. Daí a importância da incubadora de empresas. É um instrumento de crescimento. Ele auxilia empreendedores a constituírem suas empresas, apoia essas empresas nascentes numa maneira contínua. À medida que as empresas vão se fortalecendo e elas saem,
novas empresas entram. Então, quem abre o seu negócio dentro da incubadora já sai na frente. O ambiente de convívio com outros empresários, o apoio técnico do Sebrae e a estrutura compartilhada garantem a motivação necessária para um bom começo. Mas a incubadora tem limites e regras. Por isso, o mais importante é ter criatividade e um bom plano de negócios. Uma incubadora tem regras próprias, né? Não tem um espaço ilimitado e vai premiar os projetos que sejam mais criativos e que a pessoa apresente mais condições de capital pessoal, de experiência, de conhecimento e até algum capital financeiro para que o seu empreendimento seja vitorioso. Os benefícios não são apenas para os empresários. O município também sai ganhando a médio e longo prazo. Do ponto de vista do empresário, ele vai ter um apoio, ele vai dar esse retorno quando ele sai, né, gerando empregos, pagando mais impostos. E o município se beneficia porque ele criou oportunidade, as pessoas que estão aqui podem ficar aqui, elas podem constituir seus empregos aqui, não tem que migrar daqui atrás de oportunidade. Podem ter seus negócios formais, que é outra coisa importante, a incubadora formalizar. A informalidade é uma doença. Uma incubadora gera renda e empregos. A ideia é que essas empresas possam aqui nascer, crescer e se desenvolver. E se desenvolvendo, seguramente vai desenvolver o nosso município. Essa é a ideia. Na cerimônia de inauguração, o professor Silvio Rosa Júnior, presidente da Parktec, foi homenageado pelo prefeito. A Parktec é uma fundação especializada na implantação de incubadoras. Outro homenageado foi o secretário do Meio Ambiente e coordenador de projetos especiais da Prefeitura, Sérgio Bernardo de Oliveira. Ele foi o idealizador do projeto, que começou a ser elaborado no início de 2000. Depois do descerramento da placa, os convidados visitaram o galpão. O galpão tem ao todo 1.600 metros quadrados que vão ser divididos em 14 módulos. Cada um deles vai abrigar uma empresa e tem 53 metros quadrados. Aqui vai funcionar uma pequena empresa nos seus 2 primeiros anos de existência. Inicialmente, apenas 4 projetos vão ser selecionados. Mas a incubadora vai servir também para os empresários da cidade buscar assessoria e consultoria técnica em diversos aspectos da administração de um negócio. A incubadora vai oferecer um curso para empresários e empreendedores sobre como elaborar um plano de negócios. Com o plano, o empreendimento pode conseguir financiamentos. Ele também é a porta de entrada para a incubadora. Todo mundo que tem uma ideia empresarial na cabeça, se essa ideia durou 24 horas, não é uma ideia de sofá, né? Que a pessoa, isso está dando dinheiro, né? Criar coelho está dando dinheiro, então aparece uma porção de criadores de coelho. Não é assim. É alguém que tem aquela vocação e que tem aquele capital de experiência e conhecimento e que não tem condições totais de bancar o seu empreendimento. É para esse que a incubadora é direcionada. A polícia registrou 10 ocorrências de acidente de trânsito no final de semana, sendo 5 com vítimas. A mais grave aconteceu no bairro São Francisco, no início da estrada vicinal Orlando Leme Franco. A comerciante Josefa Ferreira da Silva foi até a escola para conferir as notas de seu filho. O garoto Rogério Aparecido de Oliveira, de 11 anos, pediu para ir com ela de bicicleta. Mas ele saiu na frente dizendo que ia chegar primeiro. Quando foi atravessar a estrada, não viu o caminhão e bateu na lateral, sendo atropelado em seguida. O menino morreu no local. O motorista do caminhão, Renato Dávila, disse que não percebeu nada e viu o garoto batendo no caminhão pelo espelho retrovisor, freando em seguida. A PM também registrou 9 ocorrências de lesão corporal e brigas, todas relacionadas com o uso de álcool e desentendimentos familiares. O mais grave aconteceu na noite de sábado no Jardim Primavera. O lavrador Renato Barbosa da Silva, de 32 anos, se desentendeu com uma mulher, identificada apenas como Maria Isabel, que com um facão deu um golpe na barriga dele. Uma pessoa que passava pelo local chamou a ambulância, que o levou ao hospital, onde permaneceu internado em observação.
A polícia fez buscas na região para tentar localizar a mulher, mas não teve sucesso. De sexta para sábado, a Polícia Militar fez operações especiais no comércio de bebidas Serve Já e também na loja de conveniência do Posto Cristal 6. Conforme mostramos em 2 reportagens na semana passada, nesses locais têm sido registradas constantes ocorrências de perturbação do sossego, embriaguez e até suspeitas de uso de drogas. Na operação no Serve Já, um menor foi apanhado consumindo bebida alcoólica e 2 veículos foram apreendidos por estarem sendo conduzidos sem habilitação. Já no Posto Cristal 6, 4 adolescentes estavam na companhia de maiores tomando chopp e caipirinha. A polícia apreendeu um barril de chopp de 10 litros e uma latinha com caipirinha que estavam no interior do carro. O automóvel foi localizado no canavial da Fazenda Peroba ontem. O Santana Vermelho, ano 93, foi furtado em Pirassununga na sexta-feira e estava parcialmente depenado, faltando rodas, bancos, equipamentos de segurança e som. E uma moto Titan, ano 2001, foi furtada no Jardim Primavera ontem. O forneiro Reginaldo de Oliveira Teixeira deixou a moto na garagem de sua residência na noite de ontem e hoje pela manhã a moto já tinha sido levada. E a Previdência Social ampliou o prazo para o recolhimento da contribuição do INSS de empregadas domésticas. Neste mês, o recolhimento pode ser feito até na sexta-feira. Nossa reportagem foi até a sede do INSS e traz mais informações. Normalmente, a data para o recolhimento do INSS é o dia 16, hoje. Mas este mês, os empregadores vão poder fazer o pagamento no dia 20, sexta-feira. Por que essa mudança nesse mês? Para fim de evitar maiores custos para a Previdência e também tendo em vista que cada guia, praticamente, cada autenticação mecânica no banco fica em R$ 4,00 cada autenticação. Então, recolhendo numa guia só, logicamente que diminuirá os custos relativos a esse mês aqui. E esse mês poderia também ser feito o recolhimento do competência 11, juntamente com o 13º relativo aos empregadores domésticos. Que isso daí, logicamente, colocando no campo 4 da guia, competência 11/2002. E não esquecendo de colocar o código correto também da empregador doméstico, que é 1.600. Qual é o percentual devido para o caso de empregadas domésticas? É de 8% a 11% a parte que se desconta do empregado e 12% do empregador. Tendo em vista que tem também o problema do CPMF. E aí obedeceria uma faixa de alíquota um pouquinho diferenciada, que seria 7,65 para quem ganha até 468,47 ou até 600, que seria 8,65%. Para maiores informações, o telefone do INSS é 3571-2313. E você vai ver daqui a pouco. A Academia da Cidade faz apresentação beneficente e mostra as diversas formas de pôr o corpo em dia, desde o jiu-jitsu até a dança do ventre. Fique ligado, Leme Notícias volta num instante. Na sexta-feira aconteceu mais uma rodada da Copa Integração de Futsal. Confira os resultados. O New Age venceu o Furacão A por 3-2. O Centro Automotivo Luizinho passou fácil pelo Santa Inês, vencendo por 7-2. E daqui a pouco acontecem os jogos da semifinal. O Centro Automotivo Luizinho pega o Santa Rita Cremasco e o New Age joga contra o Casa Muniz A. Os vencedores desses jogos fazem a grande final na quarta-feira. As partidas acontecem sempre às 7h30 da noite no ginásio Valdomiro Macarenco. E para falar mais de esporte, o professor Fábio Leme com as novidades do esporte da cidade. Boa noite, Fábio. Boa noite, os telespectadores. Boa noite, Bispo. Temos algumas notícias desse final de semana bem importantes para a nossa cidade aqui e com grandes destaques. Iniciamos com o Campeonato Paulista de Enduro FIM Rally Point.
Na categoria sênior, o piloto de Leme, Fernando Capello, conquistou nesse final de semana o 3º lugar do campeonato, recebeu um lindo troféu, tá? E neste final de semana também ele teve uma prova que ele conquistou a 4ª colocação, tá? Foi uma bela apresentação, o Fernando entrou num campeonato no qual ele não pensava em estar tão bem assim e terminou na 3ª colocação. Parabéns para ele, Leme novamente entrou num pódio, tá? Esporte Clube Lemense, treinamentos prejudicados pela chuva. Tá? A equipe júnior do Esporte Clube Lemense, que irá disputar a Taça São Paulo de Futebol, está sentindo dificuldades em seguir seu esquema de treinamento por causa da chuva, que caiu nos últimos dias. Mas nada que a comissão não resolva para sanar esse problema. Tá? E nesse final de semana, a equipe realizou um jogo amistoso contra um selecionado de jogadores da A3 e A2 e empatou em 2-2. O Lemense agora tem um amistoso contra a equipe da Portuguesa de São Paulo para o dia 27/12, já que a estreia da equipe está marcada para o dia 5/1 contra o Brasiliense. E falando ainda do Esporte Clube Lemense, que todos os anos acontece aquela confraternização entre jogadores, presidentes e comissão técnica, sábado, no Grêmio Recreativo do Curtume, foi o local onde foi o encontro desse ano de 2002. Tá? E foram realizadas 2 partidas, dentre elas, a primeira partida, o Curtume venceu por 7-4 a selecionado dos ex-jogadores, e no segundo jogo, a Guarda Municipal perdeu pelo selecionado de ex-jogadores de 4-2. Na ocasião, estiveram presentes muitos jogadores e presidentes importantes para o Lemense, como o senhor Camel. Tá? Corredor de Leme fará transmissão ao vivo da São Silvestre. O atleta José Edmilson Silva está treinando há 3 meses, cerca de 1 ou 2 horas por dia, numa quantidade, assim, numa quilometragem de 20 a 30 quilômetros por dia, tá? Para a maratona de São Silvestre. Com uma diferença, para a prova ele terá outra função, a de transmitir todo o percurso através de via rádio, transmissor, mostrando assim o que acontece com um competidor dentro da São Silvestre. Tá? Campeonato Regional de Enduro Equestre da cidade de Pirassununga. Estiveram inscritos para essa prova cerca de 40 competidores, e Leme teve 3 representantes. A Amazona, Patrícia Grise, montando o cavalo. Cigano conquista 3º lugar na categoria Master. A amazona Alessandra Lima Capello, montando o dardo, termina em 2º lugar na categoria adulto. Com essa conquista, a Alessandra termina o campeonato em 3º lugar. E o cavaleiro Gerald Lambert, que também é treinador das 2 amazonas, montando a égua Lucy 18, vence a prova na categoria Master e termina o campeonato em 3º lugar. A prova lá em Pirassununga foi realizada na USP e dentro de um percurso de 26,5 km, com velocidade dos cavalos de 10 km por hora, sendo obrigatório, no final da prova, o animal chegar com um batimento cardíaco de 44 BC por minuto. Tá? Kart Cross realiza a prova de confraternização da final de temporada. Ontem, às 11h30 da manhã, foi mais uma prova de kart cross em Leme. Esta prova, que teve a característica da endurance, tá? Pois com 70 voltas, o desgaste físico do piloto e a durabilidade do motor foram pontos fundamentais para sair vencedor. A classificação final foi a seguinte: na categoria 135, primeiro lugar ficou com Danilo Gani, em segundo, Luiz Felipe Landgraf, terceiro lugar, João Ebras de Carvalho, quarto lugar, Gilson Lani Júnior e quinto lugar, Valdir Sack. Na categoria 200 cilindradas, Fernando Pereira foi o vencedor, seguido de Walter Poletti na segunda posição, Sidney Tosi na terceira posição, José Donizete Abreu na quarta e Adilson José de Carvalho na quinta colocação. E durante essa semana, na quarta-feira passada, foi criada a Comissão Desportiva de Automobilismo do Interior. Para falar sobre esta determinação da Federação Paulista de Automobilismo, convidamos o senhor Marcelo, que é o membro representante e diretor responsável desta entidade. E aí, Marcelo, tudo bem? Oi, tudo bem? Boas-vindas aqui aos telespectadores, ao bispo, pessoal que trabalha aqui. Fico contente de poder participar com vocês
e trazer algumas novidades que estão acontecendo no mundo do automobilismo. E aí, o que você pode dizer para nós a que tamanho que está e que proporção que está essa comissão desportiva do automobilismo? Olha, a ideia é a seguinte: durante alguns anos, não são poucos, durante uns 10 anos, a Federação Paulista de Automobilismo acabou abrindo mão de organizar campeonatos no interior, e durante esse tempo, o Piquet andou brigando com o presidente da CBA, surgiram as ligas de automobilismo e começou todo mundo a tomar conta, cada um para o seu lado, e houve assim uma desorganização completa do automobilismo no interior. São Paulo é um marco, temos a Fórmula 1, temos provas muito importantes do automobilismo em São Paulo, mas o interior acabou sendo largado ao Deus dará, todo mundo estava cuidando, cada um por si. E a federação, errando e reconhecendo que errou, acabou convidando a gente para tentar uma reorganização do que é o automobilismo interior, que é forte. E eu já falei para eles, né? Depois que a gente conseguir reorganizar e trazer todo mundo para um bom bate-papo e uma estrutura nova do automobilismo, nós vamos mostrar que o automobilismo do interior de São Paulo é muito mais forte do que muitos estados no Brasil. Não menosprezando os estados, mas veja bem, o automobilismo de São Paulo no interior é muito forte. Só precisa um pouco de organização. E nós tivemos presença de pessoas importantes, assim, que eu não tenho conhecimento, o piloto de Leme, Gilberto Portboa, esteve presente também lá. Olha, o Gilberto é peça fundamental, eu acho que nessa reorganização, tá? Ele já faz parte da nossa comissão, e eu acho o seguinte: temos que trabalhar pensando em reorganizar o automobilismo. Gilberto faz parte, tivemos presença de pilotos de toda a região, diretores de clubes como Piracicaba, Ribeirão Preto, Atibaia, todo o interior realmente percebeu que falta uma ponte de comunicação entre a Federação Paulista de Automobilismo e o interior. Então o professor Carpinelli, depois de reconhecer que houve alguns erros, ele acabou concordando e dando para nós essa oportunidade. Eu acho que é muito importante, porque o automobilismo do interior de São Paulo está crescendo novamente, só que organizado e todo mundo junto, pode funcionar de uma outra maneira, muito importante. Marcelo, uma pergunta: qual seria o papel de Leme nesse contexto todo aí? Olha, Bispo, eu vou ser bem sincero com você. Leme, na parte de automobilismo e motociclismo, nós sempre procuramos tentar administrar e trazer bons eventos, como você sabe, a testemunha dos eventos do motocross que trouxemos para cá. Já houve uma oportunidade da gente conversar sobre um cartódromo em Leme, trabalhar em cima do automobilismo, e ainda não houve uma manifestação direta da prefeitura ainda sobre esse assunto. Eu sei que existem problemas financeiros, mas eu acho que precisamos mesmo um acordo melhor, trazendo para o povo diversão também, porque o povo não vive só de trabalhar e pagar impostos, né? Mas viu, Marcelo, mas visto que também muitos pilotos de Leme saem fora da cidade, por exemplo, para fazer um treino de kart, para correr de kart, muitos deles se deslocam para cidades aqui da nossa região, né? Perfeito, eles estão procurando, né, praticar o esporte onde você tem um cartódromo, uma boa pista. Nós temos hoje a pista de kart cross em Leme, só que o automobilismo ele tem uma camada muito forte aqui no interior. Para você ter uma ideia, hoje filiado na federação nós temos um clube. Certo? Um clube filiado. Você acha que não existe uma coerência entre você falar que existem 2.200 pessoas praticando esportes como automobilismo, sendo que em São Paulo você tem filiado um clube e 30 pilotos. Então o professor realmente ele percebeu que chegou o momento de abrir mão dessa tentativa de dirigir o interior por São Paulo. Foi isso que ele quis dizer. Realmente ele assumiu o erro e falou: olha, o interior tem que ser dirigido do interior, com pessoas do interior. Como a gente está aqui, eu trabalho com cronometragem, que é uma outra área do automobilismo, mas eu me sinto na obrigação de trabalhar pelo estado que eu gosto. Eu amo o meu estado, eu tenho que trabalhar por ele. Agora, com relação a esse posicionamento do interior de São Paulo, a sede vai ficar por aqui, nessa região nossa? Já está definido? Qual será o próximo passo? Olha, Bispo, eu vou ser bem sincero para você. Existe uma boa possibilidade da sede ser em Leme. Só que nós tivemos propostas de outras cidades que têm um grande interesse em ter uma sede da Federação Paulista que vai coordenar todo o interior paulista, de Presidente Prudente a Caçapava, de Avaré a Franca.
Então existem cidades interessadas. O que eu preciso é que o município também se manifeste se há um interesse ou não. Houve já um contato, a gente está tentando conversar sobre isso. Particularmente eu moro em Leme, minha família é de Leme, minhas filhas defendem Leme na natação há muitos anos. Eu gostaria que ficasse aqui, mas a gente precisa de uma certa manifestação também das autoridades para que a gente tenha estrutura. Não apresente uma estrutura fraca, e sim algo vamos dizer, ao poder do Estado de São Paulo, que é muito grande. Esse contato realmente ele está sendo ainda polido, mais ou menos, ainda dentro do automobilismo e a Prefeitura de Leme. Então, até então poderá chegar a algum contexto final. E também queria colocar, nessa reunião, nós tivemos a presença de autoclubes, de autoclubes muito importantes, né? Perfeito. Olha, Piracicaba tem uma tradição enorme, tanto que o Esporte Clube Piracicabano organiza hoje o Campeonato Brasileiro de Autocross. O kart de Ribeirão Preto, que é representado pelo DEMA, você vê, trouxe pessoas que basicamente fizeram a história do automobilismo. Paulo Gomes, muita gente que trabalhou pelo automobilismo de São Paulo. Então, nós tivemos lá representado boas pessoas e pessoas que têm interesse no automobilismo. Bem, então foram essas as principais notícias. Vamos tentar torcer para que Leme seja essa sede, que será um grande marco para a nossa cidade, tá? E essas foram as principais notícias de esporte deste final de semana. Obrigado, Bispo. Obrigado, Marcelo, pela sua presença. Obrigado. Tá? E ficamos por aqui. Obrigado, Fábio. Obrigado, Marcelo. Fitness, jiu-jitsu, aerocombat, step, capoeira e até dança do ventre. Tudo isso fez parte de um verdadeiro show de ritmo, força e saúde, organizado pela Academia Olympus. As apresentações aconteceram ontem à noite no Clube 29 de Agosto. E a nossa reportagem foi conferir. A primeira apresentação de fitness da Academia Olympus envolveu a participação de professores, alunos e seus familiares. O evento foi em prol do Lar São Francisco, além de divulgar o nome da academia. O objetivo é mostrar à população em geral de Leme as atividades que a academia oferece. Tá? A pessoa, estando aqui dentro desse evento, ela pode ver como é que são as aulas, como as aulas são realizadas e conhecer a academia, né? Para ela procurar uma atividade física. A primeira apresentação foi da turma de jiu-jitsu, com uma demonstração de golpes e agilidade. O jiu-jitsu ele trabalha tanto só o corpo, a mente, mas ele também trabalha, é um exercício viciante, então a gente trabalha o corpo inteiro, a gente não trabalha só uma parte do corpo, a gente trabalha tudo, e principalmente a cabeça. As mulheres também mostraram que não precisam mais ser chamadas de sexo frágil. Qualquer exercício, a gente sempre corre um risco de a gente estar fazendo causar uma lesão. E o jiu-jitsu não escapa disso. O bom é que o jiu-jitsu ele não tem um golpe traumático, que é o quê? É uma pancada, um soco, um chute, cotovelada, cabeçada. Então não tem isso. Simplesmente são chaves de articulações e estrangulamento. Então é mais ou menos isso daí. Após mais algumas demonstrações de outras categorias do jiu-jitsu, 7 alunas fizeram uma coreografia no step. O professor paulistano de axé também mostrou que vai ser sucesso no verão de 2003, junto com suas alunas. O axé é indicado para qualquer tipo de pessoas, entendeu? Virilidade, entendeu? Tipo assim, não é uma maneira de perder peso, se divertindo, entendeu? Se prepara para os bailes, entendeu? Principalmente agora, para o carnaval. Então, várias pessoas preferem muitas vezes até, tipo assim, fazer o axé, entendeu? Do que ficar muitas horas na esteira, na bicicleta, que é a mesma coisa, entendeu? Queima o mesmo tipo de coisa. E o resultado é mais rápido ou é mais lento? Bem mais rápido, entendeu? O aerocombat, uma novidade na academia, deixou muita gente com vontade de subir no palco. Já a roda de capoeira teve a presença do mestre Gavião, presidente do Grupo África. O professor e mestre Gato Preto mostrou do que seus alunos são capazes. Bastante disposição, né? Tanto no seu trabalho, na escola, entendeu? Eu vejo assim, tiro pelos meus alunos que
estão sempre contentes, sempre felizes com a vida, entendeu? E quando a pessoa está feliz com a vida, está bem com tudo. A dança do ventre foi a apresentação mais esperada. Tanto as crianças quanto as mulheres deram um show de graça e sensualidade. Como é que surgiu essa ideia de estar promovendo esse evento? Essa ideia surgiu porque os alunos gostariam muito de mostrar também para a família o que eles realizam dentro da academia, né? Muitas vezes a própria família não sabe como é que a aula é feita, e também agora que a academia ela oferece dança do ventre, então tudo isso foi assim, foram motivos para a gente também realizar. E você vai ver no próximo bloco, Prefeitura ganha um novo caminhão de lixo do governo do estado. A gente volta num instante. Não saia daí. A Polícia Militar vai realizar mais 2 concursos públicos para soldados do sexo masculino. No total, são 200 vagas, 100 para o Comando de Policiamento de Campinas e as outras 100 para a região de São José do Rio Preto. O salário inicial é de R$ 1.100, mais benefícios. Os candidatos devem ter idade entre 18 e 30 anos, com altura mínima de 1,65 m e ter concluído o ensino médio. As inscrições vão do dia 16 a 20 de janeiro. Mas atenção, as fichas de inscrição estão sendo distribuídas somente até amanhã, dia 17. Os interessados em trabalhar na região de São José do Rio Preto devem ir à sede da PM naquela cidade e fazer a inscrição na Avenida dos Estudantes, número 1980, no bairro Boa Vista, ou na Rua Capitão Alberto Mendes Júnior, 238, no bairro Aviação, na cidade de Araçatuba. Já para quem quer trabalhar na região de Campinas, o endereço é Avenida João Jorge, 499, Vila Industrial. Os candidatos devem apresentar no ato da inscrição a cédula de identidade, o histórico escolar do 2º grau, certificado de reservista ou dispensa de incorporação. Os documentos originais devem ser apresentados junto com as cópias e a ficha de inscrição preenchida. O valor da inscrição é pago na rede bancária, R$ 31,80. Para maiores informações, Disque PM. O telefone é o 0800 555 190. A ligação é gratuita. Esta é a última semana da primavera. O verão vai começar no sábado que vem, 21 de dezembro, e é a estação mais chuvosa por quase todo o Brasil. A primavera de 2002 está sendo generosa em chuva. Em novembro, ocorreram boas chuvas, mas dezembro está sendo muito chuvoso, especialmente nos últimos 10 dias na região sudeste, onde estão os principais reservatórios para a geração de energia. Uma frente fria avança lentamente pelo Rio de Janeiro e estimula a formação de muitas áreas de instabilidade pelo país. Por isso, o tempo permanece chuvoso no centro-leste e norte paulista, nas demais áreas do sudeste, Goiás, Mato Grosso e em quase toda a região norte. Confira a previsão. A terça-feira vai ser nublada com chuvas. A probabilidade é de 50%. O índice pluviométrico estimado é de 20 milímetros. A umidade relativa do ar fica em torno de 94%. A temperatura varia entre 18 e 28 graus. E já chegou o novo caminhão de lixo da cidade. O veículo vai ser utilizado na limpeza pública, substituindo outros caminhões que estavam improvisados no serviço. Nossa reportagem esteve hoje de manhã no almoxarifado da Prefeitura, conferindo de perto a nova aquisição. O caminhão custou R$ 107 mil e foi comprado a partir de um convênio com o Estado. O caminhão novo vai substituir as caçambas antigas que estavam sendo utilizadas na coleta de lixo? Primeiramente, meus cumprimentos aos telespectadores.
Realmente esse caminhão vai suprir os caminhões de caçamba, né? Que nós já dissemos em outras oportunidades que não é o correto, né? Na coleta de lixo. Então, como diz, antes tarde do que nunca, veio em boa hora. Quantos caminhões agora vão ser utilizados na limpeza pública? Tem um caminhão que já está terminando a reforma também, e são 5 caminhões que irão fazer a coleta de lixo. O outro caminhão que estava quebrado, quando vai voltar ativa? Eu acredito dentro de mais uns 15, 20 dias. E o Leme Notícias termina aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Boa noite. Você vai ver agora no Leme Notícias desta terça-feira, 17 de dezembro. Prefeitos da bacia do rio Mogi Guaçu se reuniram hoje em Leme para traçar planos de defesa do rio. Unicamp realizou mais uma campanha de doação de sangue hoje na ACIL. Cabeleireiros fazem trabalho voluntário em instituição de recuperação de viciados. Febraban já definiu horários de funcionamento dos bancos para os feriados de Natal e final de ano. Final da Copa Integração de Futsal acontece amanhã e tem transmissão ao vivo da TV Leme. Estas e outras informações você confere daqui a pouco, depois do intervalo. A gente volta já. Hoje pela manhã, prefeitos da bacia do rio Mogi Guaçu estiveram na prefeitura de Leme numa reunião preliminar de reativação do consórcio da bacia do rio Mogi Guaçu. A principal dificuldade para tratar esgotos e implementar medidas de saneamento ambiental sempre são os recursos financeiros. Para isso, um consultor participou da reunião e explicou aos prefeitos como funcionam as linhas de crédito disponíveis para esta finalidade. Estiveram na reunião os prefeitos de Pirassununga, Araras, Santa Cruz da Conceição, Mojimirim, Itapira e Águas de Lindóia. A reunião foi organizada pelo prefeito Geraldo Macarenco. Bem, a reunião tem por objetivo agregar os municípios da bacia do rio Mogi Guaçu numa associação ou num consórcio para que se possa conseguir recursos para o tratamento de esgoto das cidades. O nosso grande objetivo é conseguir salvar o rio Mogi Guaçu, mas isoladamente não é possível. Isso só será viável com a entrada de todos os municípios nesse mesmo objetivo. Os recursos para o saneamento ambiental estão disponíveis em linhas de crédito do BNDES e da Caixa Econômica Federal. Um consultor explicou aos prefeitos como funcionam essas linhas de crédito, suas aplicações e as exigências dos bancos para a liberação de empréstimos. Mas para que o dinheiro chegue às prefeituras, para execução de tratamento de esgoto, gestão de resíduos sólidos e recuperação ambiental, 2 fatores são importantes: a união dos municípios em consórcios e o bom gerenciamento da administração pública. O Banco BNDES já demonstrou, já acenou com a possibilidade de financiamento para os municípios da bacia. A reivindicação coletiva implicaria não somente na redução dos custos financeiros disso, como num maior poder de negociação com o banco, especialmente no que tange à contrapartida.
A lei de responsabilidade fiscal exige que o administrador público gerencie o município procurando otimizar os processos administrativos e tributários. Com isso, há o aumento da arrecadação e a diminuição de custos. O BNDES criou em agosto de 97 o PEMAT, Programa de Modernização da Administração Tributária. O programa financia a melhoria do serviço público, informatizando os processos administrativos, treinando o pessoal, fortalecendo e equipando os setores da fiscalização municipal. A boa administração pública vem de encontro ao que está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. E para isso facilitaria a obtenção de recursos. Quem está aplicando diretamente ou corretamente a lei tem condições de viabilizar recursos. E isso também é uma preocupação do próprio governo federal, que criou, através do BNDES, um programa de modernização tributária. Esse programa, na verdade, ele oferece condições técnicas e financeiras para os municípios se modernizarem. Isso está previsto, inclusive, na Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 64. Por isso, para aprovar empréstimos a serem aplicados na defesa do Rio Mogi, as prefeituras vão ter que aderir ao programa de modernização administrativa. Esta adesão funciona como uma garantia para a devolução dos recursos. Leme já tem um pedido de R$ 1.800.000 que foi encaminhado ao BNDES. Esse programa de Leme já foi elaborado e foi encaminhado ao Banco do Brasil, que está atuando como agente financeiro do BNDES, já está no Rio de Janeiro, está em fase final de aprovação. Praticamente já foi enquadrado o município de Leme, o que lhe dá condições de pleitear outros recursos, especialmente esse que a gente está discutindo hoje, que é o de saneamento. Hoje, a Lei da Responsabilidade Fiscal impõe que se faça essa reforma administrativa, isto é, que se melhore a receita e reduza-se a despesa. Então, isso nós temos feito desde o primeiro ano e eu acho que o BNDES vai seguramente aprovar o nosso PEMAT. Na reunião, os prefeitos também ouviram a apresentação de um representante do LACTEC, um centro de pesquisa tecnológica com sede em Curitiba e ligado à Universidade Federal do Paraná. A instituição mostrou aos prefeitos alternativas tecnológicas na economia de energia elétrica, principalmente quanto à iluminação pública. A Polícia Militar registrou 5 acidentes de trânsito ontem, sendo 2 com vítimas leves. Uma casa no bairro Barro Preto, na Fazenda Santa Rosa, também foi furtada. A dona de casa, Maria Terezinha Dias Vieira, de 47 anos, chegou na sua residência por volta de 10h30 da noite e encontrou a porta da sala arrombada. Os ladrões levaram apenas roupas e danificaram um aparelho de TV. Na Vila Sumaré, a Escola Municipal Alcides Câmara de Andrade teve o teto do Laboratório de Informática arrombado ontem. Quando o diretor chegou na escola pela manhã, constatou que os ladrões haviam levado uma CPU com CD-ROM e um teclado de um dos computadores. E a autoelétrica Mendes, na Vila Heroíse, também foi visitada por ladrões ontem. O proprietário do estabelecimento disse à polícia que 2 rodas completas de automóvel Golf foram furtadas do local em plena luz do dia, já que não houve nenhum tipo de dano no prédio. O vigia Carlos Soares da Cruz, que cuida dos enfeites natalinos no trevo principal da cidade, chamou a guarda municipal ontem por volta de meia-noite. Um rapaz, de 22 anos, estava danificando parte da decoração e cheirando cola de sapateiro no local. A GM teve dificuldades em conduzir o acusado, que resistiu e teve que ser contido com o uso de força. Depois de conduzido ao plantão policial, ele foi liberado. O PROCON orienta os consumidores para ficarem atentos ao emitir cheques pré-datados, principalmente nesta época do ano. As folhas de cheque têm validade de 12 meses a partir da data de emissão. Se o cheque emitido em 2 de janeiro de 2003 for preenchido como 2 de janeiro de 2002, deixa de ser título de crédito e é devolvido pelas agências bancárias. O consumidor deve emitir cheques nominais para evitar também qualquer tentativa de adulteração ou clonagem. Os comerciantes devem fazer a conferência dos dados do cliente nas folhas de cheque recebidas.
A equipe do Centro de Hematologia e Hemoterapia da Unicamp, em parceria com a Prefeitura Municipal, realizaram hoje mais uma campanha de coleta de sangue. Esse trabalho é realizado a cada 2 meses, visando melhorar os estoques dos bancos de sangue da instituição, já que muitos pacientes de Leme realizam cirurgias e tratamentos lá. O evento aconteceu no prédio da ACIL, onde foi oferecido alimentação aos doadores. Todos recebiam uma senha ao chegar, faziam o cadastro de doador, passavam por vários testes gratuitos para a detecção de doenças como hepatite e AIDS. Além disso, as enfermeiras faziam o teste para verificação do tipo sanguíneo e exame de anemia. Por último, o doador passava por uma entrevista sobre sua vida íntima, para, enfim, fazer a doação. O objetivo é fazer estoques de sangue, né? Porque o sangue ainda ainda não está sendo possível fazer sangue em laboratório. E na hora que realmente precisa, tem outra saída a não ser utilizar sangue humano, né? Qualquer pessoa pode participar de campanhas de doação, desde que esteja com saúde. Doar sangue não dói e não prejudica a saúde. Além disso, leva apenas 15 minutos. Segundo os doadores, participar de campanhas assim levanta a autoestima, pelo fato de estarem ajudando o próximo. Eu sempre participo. Eu sou doador espontâneo, sabe? Faz uns 6 anos que eu sou doador de sangue. E por que você decidiu ser um doador? Porque tem bastante pessoas que precisam de sangue, então a gente vem doar, de espontânea vontade. Sempre participei. Desde a época que eu prestei serviço militar no TG, sempre que está tendo esses eventos eu estou participando. Dói? Não, normal. O pessoal tem medo, mas não tem nada a ver não. E por que o senhor decidiu ser um doador? Sei lá que tanta gente precisa, né? E não custa nada pra gente, não dói, que nem você falou, a gente até se sente bem fazendo. Bom, quem pode doar sangue são todas as pessoas entre 18 e 60 anos aproximadamente, né? Tem que ser maior de 18 e até 60, mas talvez até um pouco mais, também pode ser admitido dependendo do estado da pessoa. O peso influencia? Tem que ter no mínimo, a pessoa tem que ter no mínimo 50 quilos, né? Não um percentual aí de volemia, vamos dizer assim, de volume sanguíneo circulante em relação ao que vai ser tirado, pode ter algum problema, então, por questão de segurança, a pessoa tem que ter pelo menos 50 quilos. De cada doador é tirado cerca de 450 ml de sangue, uma quantia que o próprio organismo repõe em até 120 dias. Isso não quer dizer que o sangue vai afinar. Durante esse período de reposição, o sangue fica mais diluído e é daí que surgem os tabus acerca da doação. Então, tem gente que acha que doar sangue pode pegar alguma doença. Isso não existe, né? Não tem nada a ver, né? É uma coisa, é um tabu infundado. A gente nem sabe como que isso aí surgiu. E ontem aconteceram as semifinais da primeira Copa Integração de Futsal. Os resultados foram os seguintes. O Centro Automotivo Luizinho perdeu para o Santa Rita Cremasco por 3-2. E o Casa Muniz A venceu o New Age por 4-2. A grande final acontece amanhã, às 8 da noite, no ginásio Valdomiro Bacareco, entre o Casa Muniz A e o Santa Rita Cremasco. A TV Leme transmite ao vivo a partida. A transmissão inaugura o sistema de link de nossa emissora, que possibilita a transmissão de sons e imagens em tempo real. Não perca! E daqui a pouco, cabeleireiros de São Paulo fazem ação voluntária em Centro de Recuperação de Dependentes Químicos. A gente volta num instante. Não saia daí. Nós vamos gravar mais um bloco aí, senhor.
O IBGE confirmou um crescimento de 31% no número de adolescentes grávidas com idade entre 15 e 19 anos. Na taxa de fecundidade total, passou de 16,3% em 1990 para 21,3% em 2000. A pesquisa também constatou que o jovem, em geral, conhece os modos de prevenir a gravidez, mas não usa camisinha na primeira relação por insegurança e medo de não agradar o parceiro. Muitas vezes, os adolescentes não acreditam que podem engravidar na primeira relação sexual. O grupo de cabeleireiros de São Paulo esteve ontem na comunidade Vida Nova, fazendo um trabalho voluntário a convite da diretora da TV Leme, Elizabeth Sandoval. Os internos tiveram a oportunidade de melhorar o visual e, com isso, fortalecer a autoestima. Ontem à tarde, alguns cabeleireiros do Salão Vogue de São Paulo estiveram em Leme realizando um trabalho voluntário. Eles visitaram a comunidade Vida Nova, uma clínica para recuperação de dependentes químicos. Os voluntários deram um novo visual aos internos, que cortaram os cabelos e alguns até apararam o bigode. Você já fez algum trabalho parecido com esse antes? Aqui na cidade de Leme a gente nunca veio, nunca fez nada aqui na cidade, né? Mas em São Paulo a gente sempre acompanhou. Tem a Associação dos Cabeleireiros lá, né? Sempre está fazendo esse tipo de evento, né? Em creches, em orfanato, asilos, né? Como é que você se sente? É gostoso, né? É assim, eu acho que todo mundo sempre sabe fazer alguma coisa por alguém, né? Então a gente faz o que a gente sabe fazer, né? Os olhares no horizonte e o pensamento longe mostram que, além da sessão de beleza, esse é um momento para relaxar. A gratidão vem com o sorriso e a nova aparência. Olha, a melhor importância que tem nesse trabalho é que a aparência deles já vão ficar melhor, né? Claro, né? E é uma aproximação também, né, das pessoas aqui que vêm fazer esse tipo de trabalho, tá sabendo um pouquinho mais o que é o nosso serviço aqui, o que é a nossa luta aqui, as nossas dificuldades, e dessa maneira é uma aproximação tão grande que vem unir as partes de fora, né? Que vem descobrir melhor qual que é o nosso trabalho aqui dentro. Na comunidade Vida Nova, os internos não pagam para ficar lá. O objetivo é recuperá-los através do trabalho, da oração e da atividade física. Eles dependem basicamente de doações, por isso quem quiser ajudar pode ligar para o 3571-2095. Os filmes estrangeiros vão começar a perder espaço na TV brasileira, com a aprovação na Câmara dos Deputados do projeto de lei que obriga todas as emissoras a exibirem pelo menos um filme nacional por semana. O projeto, de autoria da deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, também trata da regionalização dos programas e prevê espaço para parceria e exibição de produções independentes. Ainda não há uma data para a votação do projeto de lei no Senado, o último passo antes da aprovação ou veto do presidente, mas a classe artística está otimista. Para o Congresso Brasileiro de Cinema, a iniciativa tem um papel importante, também por abrir caminho para novas ações e leis que regulamentem a TV. Áreas de instabilidade voltam a se espalhar sobre a região sudeste e o tempo fica chuvoso no norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo e no centro-norte de Minas Gerais. No leste paulista e no centro-sul fluminense, a umidade que o vento traz do mar forma névoa no começo do dia, mas o sol aparece e há possibilidade de chuva rápida à tarde. Nas outras áreas, o sol predomina e o aquecimento favorece pancadas de chuva à tarde. Confira a previsão do tempo para amanhã em Leme. A chuva dá uma trégua e a quarta-feira vai ser de sol com nebulosidade. A probabilidade de chuva é de apenas 10%. A umidade relativa do ar fica em torno de 83%. A temperatura permanece amena, variando entre 16 e 27 graus.
Os bancos já definiram o horário de funcionamento para os feriados do Natal e final de ano. A Febraban sugeriu aos bancos das capitais que funcionem no dia 24, véspera de Natal, de 9 às 11 da manhã. No interior, o horário vai ser diferente. A Febraban orientou as agências do interior a abrir no dia 24, das 8 às 10 da manhã. Em Leme, todas as agências vão seguir esta orientação. No dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, não haverá expediente bancário. Segundo a Febraban, tributos com vencimento em 31 de dezembro devem ser pagos até o dia 30. Contas e títulos que vencem em 31 de dezembro podem ser pagas em 2 de janeiro, sem encargos. Os caixas automáticos vão funcionar no horário normal, das 6 da manhã às 10 da noite. Apenas os caixas automáticos instalados em hospitais, rodoviárias e aeroportos vão estar funcionando em tempo integral. E os Correios começam a implantar, a partir do dia 19, um novo sistema de telegramas. A mudança vai baratear em até 66% o serviço. Os telegramas vão ser cobrados por folhas fixas e não por palavras. Além disso, o tempo de entrega caiu de 5 para 4 horas. O serviço vai atender, numa primeira etapa, apenas o estado de São Paulo. E você vai ver no próximo bloco uma entrevista com o Dr. Edgar Albanês, falando sobre a situação da cadeia de Leme. Fique ligado, Leme Notícias, volta já. A cadeia municipal tem enfrentado dificuldades de superlotação. Com a interdição de cadeias de cidades vizinhas, o problema se agravou, já que muitos presos daquelas cidades acabaram sendo transferidos para Leme. Mas algumas medidas já estão sendo tomadas para minimizar as dificuldades. Para falar com a gente sobre esse tema, o delegado titular do 2º Distrito e responsável pela cadeia pública, Dr. Edgar Albanês. Doutor, boa noite, obrigado pela presença. E agradecemos mesmo nesse final de programa, o senhor estava aí numa operação aí com relação à adulteração de combustível, é isso? Podia adiantar? Participamos no dia de hoje de uma operação coordenada pelo nosso delegado seccional de Limeira, visando o combate a combustível adulterado. A operação foi na cidade de Iracemápolis, onde, com mandado de busca, trabalhamos em 6 transportadoras, e conseguimos apreender num total cerca de 370 mil litros de combustíveis possivelmente adulterados, inclusive fiscais da ANP nos acompanharam. 4 pessoas foram autuadas em flagrantes, estão presas, apreendemos armas de fogo e essa operação teve a participação de policiais civis de Pirassununga, Cordeirópolis, Limeira, então foi um trabalho bem concatenado aí pela seccional, visando aí esse delito que é de uma proporção até grande. O problema do combustível é grave. Esse combustível vai ser ainda analisado ainda? Sim. Não se tem certeza ainda, não, né? nas amostras preliminares já indica adulteração. Já indica. Os locais, que inclusive eram transportadoras, não poderiam ter combustível armazenado. Sim. E muitas com combustível armazenado, e conforme as investigações, os caminhões entravam e ali era feito aquele tal do batizado do combustível. Então, nós aprendemos solvente, aprendemos N tipo de produtos que serão avaliados. Inclusive, uma determinada transportadora lá tem um material que deixou todo mundo apreensivo, dado o volume, a condição que ele tinha de adulterar milhões de litros de combustível, assim, coisa impressionante mesmo. Né? Várias pessoas presas. E nós chegamos aqui até meio correndo, né? Porque desde as 6 horas da manhã nós estamos em Iracemápolis. Felizmente, mais aí um tento para a Polícia Civil, graças ao nosso seccional, essa pessoa dinâmica, né? O doutor Capelo, que adora a parte de investigação e coordenação desse tipo de trabalho. Esse combustível, naturalmente, poderia ser distribuído aqui para a nossa região, né, doutor? No momento lá nós não tivemos como comprovar tal fato, mas quem sabe, não é verdade? Dessas transportadoras, nenhuma aqui da... Não, nenhuma relacionada diretamente a Leme. O serviço não partiu de Leme, partiu sim de Limeira, visando apurar delitos ocorridos dentro da região.
de Limeira. Muito bem, vamos sair do combustível adulterado para essa questão aí que atormenta todo mundo, né, doutor? A nossa cadeia pública. Como é que nós estamos aí hoje? Nós continuamos numa situação superlotado ainda? Difícil, superlotada, né? Estamos hoje com 97 presos, é bastante, né? Já tivemos mais, né? 100 já pouco, chegou né? a passar de 100. O Limeira conseguiu inaugurar 3 celas, então os presos de Limeira, por enquanto, não virão para cá. Mas nós ainda continuamos tendo problema de Araras, né? Enquanto Araras não tiver uma cadeia pública, a nossa dificuldade vai permanecer. Mas, doutor, esse negócio de fechar a cadeia ou de dizer que ela não tem condições, não é uma maneira de fugir da responsabilidade, esses municípios aí? Como é que funciona isso? Na verdade, a Polícia Civil não concorda com interdição de cadeia, porque nós temos depois a dificuldade de transportar os presos para uma outra cidade e depois de buscar esse preso para audiências, diárias tem audiências. Então, o que acontece? Nós não interessamos. O problema é que aconteceu em Araras, que realmente tiveram várias fugas e acabou sendo Mas já faz tempo isso aí, né? O Estado quis reformar a cadeia. A Polícia Civil quer reformar a cadeia porque cada cidade tem a obrigação de cuidar dos seus presos. Acontece que em Araras está tendo um impasse porque o prefeito, ao que tudo indica, não quer a reforma da cadeia e usando vários artifícios, impede a reforma. Mas isso não é um tiro que pode sair pela culatra, amanhã ou depois, os prefeitos se reúnem e falam, bom, nós vamos fazer do mesmo jeito de Araras, vamos fechar todas as cadeias das nossas cidades. Como é que fica? Olha, eu espero que isso não aconteça em Leme, porque nós temos, o nosso quadro de policiais civis já é reduzido. Se nós tivermos que ficar indo buscar preso e levar preso, nós estamos perdidos. Agora, uma coisa é certa, o correto seria nós cuidarmos dos nossos presos. A média de presos de Leme gira em torno sempre de 70 presos. Se você tiver preso só de Leme, como vem visita, traz comida, está perto da família, esse preso não nos dá problema. Certo. Haja vista que faz muito tempo que não tem fuga em Leme. Tá certo? Tivemos um ameaço aí um tempo atrás. Sim, aí, né? mas nada. Então o que acontece? Em que pese a localização da nossa cadeia, que é horrível, que seria interessante em outro local, mas se tivermos só preso de Leme, esse eventual perigo para a comunidade é bem diminuto. Sim. Porque o preso, ele sendo preso provisório, que no caso cadeia pública só para preso provisório, ele, em tese, ele fica calmo, porque muitos imaginam que serão absolvidos, né? Outros que terão uma pena pequena e que irão cumprir rapidamente. Então, eles não têm. O grande problema, realmente, são os presos de outras cidades, né? Porque não recebem visita, porque querem estar perto dos seus familiares e porque tentam, de uma forma ou de outra, tumultuar o ambiente carcerário, né? Nós estamos agora na expectativa de que venha melhorar, talvez, com a construção de um CDP, que surgiu. Nós tivemos recentemente com o governador Alckmin em São Paulo, falando sobre isso, dessa reivindicação da cidade, que já há muito tempo conversa-se com os delegados gerais, com os responsáveis pela Polícia Militar, enfim, e não se tem conseguido uma resolução nesse sentido. E o governador sugeriu, e me parece que já está caminhando aí, a possível construção de um CDP. O senhor seria a favor disso aí? Sim, eu seria a favor, porque aí sairia da Polícia Civil. O CDP é da Secretaria da Administração Penitenciária. O que acontece? O preso seria levado para lá e ele já entraria num sistema da Secretaria que cuida de preso. Quando esse preso fosse condenado, rapidamente ele iria embora de Leme, certo? Então, o que acontece? Hoje, às vezes, nós temos dificuldade de levar um preso condenado embora, porque o preso tem que sair da Secretaria da Segurança Pública para passar para a Administração Penitenciária, tem que mudar de secretaria. Seria interessante porque sairia a Polícia Civil. O prédio onde seria a cadeia poderia ser adaptado para ser a delegacia do município, plantão, qualquer coisa, e nós acabaríamos com cadeia. Para nós seria super interessante. Mesmo que sobrariam mais policiais civis para o trabalho. É o que ele disse também. Exatamente, para o nosso militares trabalho. Também, né? Também, porque e mudaria a responsabilidade. Hoje é muito desgastante para nós que acumulamos plantão policial, um segundo distrito, eu ainda auxilio nos exames de trânsito e ainda tomo conta da cadeia. E ainda fazemos operações em outras cidades, isso aquilo. Acaba se transformando num encargo realmente difícil, né? E essa questão de delegado, nós estamos com uma brecha aí para um delegado? Já saiu a nomeação. Já saiu a nomeação? O colega parece que chega segunda-feira, ele está sendo desligado de São Paulo, já vem um delegado aí com uma certa bagagem, né? E nós estamos esperando ansiosos, afinal de contas, já há mais de 5 meses que eu e a doutora Adriana tiramos plantão só nós dois, né? 15 dias por mês cada um, né? Mas nós estamos aí trabalhando e
E com satisfação, nós gostamos de Leme, a verdade é essa. Então nós viemos para ficar em Leme, gostamos de Leme e trabalhamos firme. Nós temos poucos policiais, mas de uma força de vontade muito grande. Então, felizmente, a nossa parte tem ido bem, né? Tem ido bem. Logicamente, esse colega que vai chegar, né, que na verdade vem substituir o Dr. Tadeu, que deixou saudades. Aí como é que ficaria a constituição dos delegados aí? Isso ainda vai ser decidido pelo Dr. João, que é o titular, mas a tendência é que ele venha ao primeiro DP, substituir o Dr. Tadeu, talvez. Mas isso é uma coisa ainda que o titular Dr. João está voltando de férias hoje, e eu não tive condições nem de conversar com ele ainda hoje, porque eu fui para Iracemabas e ele está reassumindo hoje suas funções depois das férias. Então, segunda-feira nós já temos aí um... Se Deus quiser, né? Estamos torcendo para isso. Doutor, muito obrigado pelas suas explicações, esclarecimentos, por atender o nosso convite aí, vindo aí dessa missão aí bastante importante e nos atender. Muito obrigado. E nós estamos às ordens. Boa noite. Boa noite. E o Leme Notícias termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.